Olá, pessoal, muito boa noite para todos vocês. Olá, Sônia, boa noite. Boa noite, tudo Tudo bem bem? por aí? Tudo bem por aqui. Bom, o pessoal deve estar começando a entrar. Enquanto eles estão entrando, a gente pode agora colocar e compartilhar o link na nossa página pessoal, ok? Então pode pegar aquele link que eu te mandei e compartilha, porque as pessoas vão conseguir assistir direto da tua página, tá? É só copiar lá, as pessoas já vão poder ver. Só um minutinho enquanto a gente compartilha. Acho que foi. Foi? Tá bom. Muito bem. Compartilhei lá no evento, compartilhei na minha página. Ok, muito bem. Já temos uma pessoa assistindo, que legal. Oi, boa Enquanto as noite. pessoas, enquanto as pessoas vão começar a entrar, eu já vou pedir para elas, para vocês que estão entrando agora, dizerem da onde que vocês são, de que cidade que vocês estão falando, e se vocês já praticam Pilates ou ainda não, ok? Então, por favor, da onde vocês são e se vocês já praticam Pilates. E antes da gente começar, para que essa conversa ela seja mais fluida e seja mais legal, eu vou deixar algumas regrinhas, tá bom? Para você que está entrando agora, eu vou pedir para que vocês, eu vou, na verdade, dar um conselho para que vocês peguem um caderninho, porque a gente vai dar bastante conteúdo legal aqui, bastante conteúdo rico, e pode ser que você tenha alguns insights. Então, fica com o caderninho do lado para anotar os seus insights e também as suas dúvidas. Então, fica à vontade para comentar aqui, deixar seu comentário com alguma pergunta ou para falar sobre algum assunto relacionado ao Pilates. A gente está aqui para entregar realmente o melhor conteúdo que a gente puder e eu realmente valorizo tanto o seu tempo quanto o tempo do convidado e hoje, no caso, da Sônia. Então a gente está aqui realmente para entregar bastante conteúdo legal. Só vou pedir para que vocês não coloquem comentários com propagandas, com contato ou comentários preconceituosos, tá bom? E aí a gente vai ter uma conversa ainda melhor. Hoje a gente vai falar sobre performance e o mundo do Pilates. Então, a gente vai abordar alguns temas bem interessantes em relação ao Pilates. A Sônia, ela é personal Pilates, ela é educadora física e ela também é a minha mãe. E hoje ela vai compartilhar a experiência dela com Pilates há mais de 10 anos. Vai falar também sobre a pós que ela fez, né, na Unifesp, e já ela vai comentar de quais são os benefícios da atividade e do Pilates para mulheres no climatério, mulheres na menopausa. Então, como melhorar a qualidade de vida de mulheres na menopausa. Além disso, eu sempre puxo para o tema principal da Deeper, que é o mundo dos esportes. Então, atletas. Então, a Sônia vai comentar também como que o Pilates pode ajudar atletas e já vem ajudando atletas a terem melhores performances e também na prevenção e recuperação de lesões, ok? Bom, já vou começar a me apresentar. Temos duas pessoas aqui. Mônica, que bom ter você por aqui. Mônica Pimenta já está nos assistindo. Fazendo a minha apresentação, meu nome é Renato Endo, eu sou o Mental Coach de atletas e o meu trabalho é ajudar atletas a aumentarem a performance nas competições através de treinamentos mentais. E nesses treinamentos mentais, eu utilizo técnicas de hipnose, PNL e coaching para ajudar o atleta a aumentar o controle mental e emocional, tá bom? E agora eu vou passar a bola para a Sônia. Sônia, eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Diga quem você é, o que que você faz. Pode se apresentar? Oi, boa noite para todo mundo. Eu queria dizer que eu não sou nenhuma Fernanda Montenegro, que eu fico super bem de frente das câmeras, mas eu vou tentar, tá bom? Eu sou educadora física há mais de 30 anos, e só que com o Pilates eu trabalho há um pouco mais de 10 anos, né? Eu comecei a fazer, a trabalhar com esse assunto que a gente vai discutir um pouquinho hoje,
no meu curso de Fisiologia do Exercício, que é uma pós-graduação, e eu tinha interesse em desenvolver um tema que fosse diferente só do que geralmente o pessoal desenvolvia com relação à musculação, à hidratação e tudo mais. E eu tinha interesse muito grande com relação à melhoria de qualidade de vida das mulheres que estavam nessa época do climatério. E aí, então, eu tentei fazer uma ligação entre o trabalho, o exercício e a qualidade de vida das mulheres nessa fase da vida. E aí eu adaptei também a questão do Pilates, né, que eu comecei a trabalhar um tempo depois, e fui fazer um grupo de estudos no Instituto de Psiquiatria do HC, e nesse grupo a gente trabalhava com mulheres em idades variadas, mas sempre muito próximas do climatério, e elas tinham uma sintomatologia muito grande, muito vasta, e eu tinha interesse em fazer um trabalho com essas mulheres. Era um trabalho multidisciplinar, muito legal dentro do hospital de psiquiatria, com psiquiatras, com psicólogas, com endocrinologistas, com nutricionistas, e tinha eu ali de educadora física, né, para conseguir ver se a gente conseguia provar o quanto a atividade física também poderia fazer bem para essas mulheres, né, além de psicoterapia, da medicação com psiquiatra, da fase e tudo, e aí vai. Legal, legal. Acho que para a gente começar essa discussão, seria legal a gente falar um pouco sobre o Pilates, para que as pessoas que não conhecem, ou para que elas saibam um pouquinho mais. Então, o que é o Pilates? Então, as pessoas, hoje em dia eu acho que está um pouquinho melhor a visão sobre o Pilates, mas muitas vezes por desconhecimento mesmo, falta de informação, que às vezes pode ser até uma deficiência de nós, né, instrutores de Pilates, que a gente não divulga muito, né? O que é o Pilates, né? O Pilates, muita gente tem a ideia de que é uma prática só de mulheres, de pessoas de idade, de pessoas que têm algum problema de saúde, de problema de coluna. Na verdade, até né? Mas o Pilates, ele é um método de condicionamento físico com vários exercícios que foram criados pelo Joseph, meu amigo, que é o Pilates, né? E ele, dentro de várias visões e várias experiências que ele teve com movimento, com exercícios, ele criou esse rol de exercícios, né? E fundou o método Pilates. O principal diferencial do Pilates é que ele é um método de condicionamento físico, só que ele trabalha ao mesmo tempo todos os grupos musculares, e ele faz uma conexão muito grande entre corpo, mente e o fortalecimento do powerhouse, que a gente chama, que é o core, né, que é o nosso centro de força. Então, não são exercícios isolados, são exercícios trabalhados sempre nesse conjunto, né, de forma consciente, de forma integrada, trabalhando muito a percepção, e sempre baseado nos princípios do método, né? Só para a gente terminar, que sempre que você for fazer a prática, tem que estar ligado na questão da concentração, do controle, da precisão, do centro de força, da respiração e do movimento fluido, tá? Baseado nesses princípios, a gente consegue fazer um trabalho muito mais amplo, né, em que a gente trabalha a musculatura em conjunto, né? É mais ou menos isso aqui. Então, esse é o diferencial que tem do treinamento do condicionamento físico normal, né, que inclusive é trabalhado a musculatura separada, mais isolada, sem muita preocupação na questão do core, do movimento
consciente. Então, a gente nunca vai ver uma pessoa fazendo pilates e olhando ao mesmo tempo o celular, né? E a gente consegue ver, por exemplo, numa academia, uma pessoa correndo, fazendo exercício, e está ali olhando o celular, não está muito prestando atenção no que está fazendo, né? Então, é basicamente isso. Uhum. Legal, legal. Hoje em dia tem bastante coisa que acaba distraindo a gente, né? E numa academia, seja correndo, ou seja no intervalo entre um exercício e outro, acho que muitas pessoas acabam pegando mesmo e checando social media e também tirando mais fotos. Eu não vejo tanta foto assim no meio de um Pilates, né? Acho que as pessoas acabam tirando depois. Mas falando ainda sobre o Pilates, ele criou o método quando ele estava num hospital, quando ele estava numa prisão, o que que era? Então, eu coloquei na minha página, que depois o Renato pode postar, eu coloquei ali um videozinho de animação, que não fui eu que fiz, mas ele é super ilustrativo, né? Que mostra bem o que é o Pilates e da onde que ele veio. O Pilates, falando de uma forma bem resumida, ele sempre foi uma criança raquítica, que tinha asma, que tinha problemas de saúde. Então, ele se tornou um autodidata, ele foi atrás de atividades que ajudavam, ele sofria bullying, inclusive, na escola, né? Então, por ele ser muito magro. E aí ele foi atrás de atividades, inclusive de praticar algumas atividades, entre elas boxes, artes marciais, e aí ele foi descobrindo, pegando de cada atividade que ele fazia, alguns pontos que ele achava importantes que foi bom para a saúde dele, né? Então, essa questão do hospital, foi quando ele foi preso na época da guerra, e ele foi preso e ele ficou prestando alguns serviços dentro do hospital, e ele via que a recuperação dos doentes ali era muito demorada, né? Então, ele pegou as molas das camas e tudo mais e começou a desenvolver o seu próprio método de exercícios, que ele usava as molas, e ele foi vendo que a recuperação, não só física, mas a mental e toda a recuperação fisiológica dos pacientes foi muito mais rápida, né? Uhum. Então, ele desenvolveu esse método, só que ele não ficou na Alemanha, ele foi embora para os Estados Unidos e lá ele fundou o método dele e a primeira academia dele, primeiro estúdio. Legal. Eu, então, postei aqui, tá aqui o link para quem quiser ver. É só acessar o facebook.com/Sônia Pilates e lá tem esse videozinho explicando a história do Pilates de uma forma resumida, né? Muito legal. Hoje existem dois tipos de Pilates, ou mais, mas o Pilates de solo e o Pilates de equipamento, como é que é isso? Então, sempre, né? Sempre existiu. Na verdade, um complementa o outro. Eu, como personal, eu não tenho o meu estúdio de Pilates, então eu trabalho o Mat Pilates, que é o Pilates solo, que a gente tem alguns desses equipamentos aqui que eu coloquei aqui atrás, e eu transporto para as aulas. A diferença, e que muitos falam, é que os aparelhos dos estúdios de Pilates, que tem molas, né, eles ajudam muito mais as pessoas a executarem os exercícios, né? E apesar de eu ter esses acessórios aqui, que eu dei uma mostradinha aqui, que também ajudam na questão da prática dos exercícios, o Mat Pilates ele se torna uma prática um pouquinho como eu diria, um pouquinho mais difícil do que a prática no estúdio de Pilates. Então, na verdade, não são coisas separadas, né? E no estúdio de Pilates também tem a prática do Mat Pilates também, usando bola, usando faixa elástica, usando alguns desses acessórios que eu mostrei aqui. Então, os dois são Pilates do mesmo jeito, os dois se complementam, né? E dá para você também, porque assim, existe um nível básico, existe um nível intermediário, existe um nível mais difícil dos exercícios que vai depender de cada necessidade de cada aluno, de cada possibilidade que ele tem, de cada capacidade que ele tem, né? Uhum. Então, Legal. é o mesmo pilar.
Legal. Então, já resumindo um bom insight assim que a gente teve até agora e ficou gravado para mim, é um pouco dessa parte do preconceito com o Pilates, que na verdade o Pilates ele pode ajudar muito a fortalecer, né? Pode ajudar muito na parte de concentração e pode ajudar bastante na parte de respiração também, né? Sobre a gente aprender a respirar melhor, certo? Eu fiz uma listagem aqui bem rapidinha de benefícios do Pilates, né? Tá, O pode falar. Pilates ele trabalha, oi? Pode falar? O Pilates ele trabalha a força, né? É um trabalho de força e principalmente um trabalho de força do centro de força que vai ajudar você a desenvolver o restante do corpo, que na verdade, como eu falei no começo, tem uma integração, você não trabalha separado, então você vai fazer um trabalho de perna, mas você está sempre pensando em ativar o core, em estabilizar antes de começar a fazer os exercícios, né? Então, aumenta a força, aumenta a resistência física, a flexibilidade, a mobilidade. Ele trabalha muito uma coisa que a gente fala que é o alongamento axial, que ele descomprime as articulações, né? E isso aí, mais tarde a gente vai falar para a questão de treinamento de atletas, vai melhorar muito a performance, tonifica a musculatura, ele aumenta a concentração, ajuda a melhorar a respiração, ajuda a prevenir, a prevenir osteoporose, dores articulares, dores corporais, musculares, né? Então, é um trabalho de condicionamento físico mesmo. Legal, legal. Muito bem, acho que já deu para entender o que é o Pilates, para quem ainda não sabia muito bem sobre. Agora, queria falar um pouco mais sobre a tua pós, né, na Unifesp, sobre a parte de mulheres na menopausa. Você poderia começar a introduzir um pouco esse assunto, falar sobre talvez o que é a menopausa, um pouco das mudanças que acontecem? Uhum. Assim, as pessoas falam assim, mulher na menopausa tem um monte de sintomas, de calores, etc. e tal. Mas o que é isso, né? O que é a menopausa, né? A menopausa, na verdade, ela faz parte de uma fase da vida da mulher que está dentro de um período que se chama climatério, né? E o climatério, a gente pode dizer que é um episódio biológico natural na vida das mulheres, que ele é caracterizado pela falência ovariana, quer dizer, a mulher vai passar da sua fase reprodutiva para a fase não reprodutiva. Então, isso envolve os hormônios, né? O hormônio, que ele faz a ativação do folículo ovariano, que vai ovular, e se ele ovular e se ele for fecundado, ele vai virar um embrião, vai virar uma gestação. Se ele não ovular, ele vai virar menstruação e vai repetir esses ciclos, né, pela vida toda da mulher. Como envolve hormônio, né, os hormônios eles são super importantes nas questões do metabolismo da mulher, né? E uma coisa muito importante é que eles precisam ser ativados e reativados por neurotransmissores, né? Então, os neurotransmissores que participam dessa questão da ovulação, a serotonina, a noradrenalina, as endorfinas, eles são super importantes nessa fase do climatério, porque não tendo mais o hormônio, né, o estrogênio, eles vai cair também a quantidade desses neurotransmissores. E eles são super importantes no metabolismo da mulher também. E causando alguns sintomas que muitas mulheres falam que são muito negativos, são muito, muito difíceis de se passar. Então, é uma fase muito importante, muito difícil, né? Mas que tem um jeito, né? Não sei se Legal. ficou claro, tem alguma coisa aqui. Acho que você tinha comentado também que, além dessa parte hormonal, outras coisas que acabam influenciando é porque existe uma faixa etária, né, da mulher, mais ou menos uma média,
aonde várias mudanças também estão acontecendo na vida familiar, social, certo? Então isso Uhum, também acaba impactando de uma forma não muito boa. É isso? uhum. É uma fase que as mulheres, além de passar por toda essa uma desregulação mesmo hormonal, né? Ela vai ter alguns sintomas que são, por exemplo, vou citar alguns aqui. Por exemplo, a pele, o cabelo fica mais ressecado, ela tem uma tendência a ganhar mais peso, a perder massa magra, massa muscular, né? Tem alguns sintomas que é o fogacho que a gente fala, que são aquelas ondas de calor que causam um desconforto muito grande. Então, as palpitações e tem a alteração de humor. Então, às vezes ela fica depressiva, fica muito ansiosa ou fica mais irritada. Tem insônia, tem muito cansaço, tem dor muscular, tem dor articular. Tudo causado pela deficiência desse hormônio é, na, no seu corpo, né? Junto com essas sensações que são fisiológicas, aparecem as questões sociais que você falou, emocional. Então, muitas vezes nessa fase dos entre 48 e 52 anos, mais ou menos, influi o climatério, né? Mais ou Uhum. menos, para as mulheres que são mais, que são ditas, é, eu não diria normal. Então, o normal das mulheres seria ter o climatério mais ou menos nessa faixa de idade, entre 48 e 52 anos. E a menopausa, ela que vai encerrar realmente esse ciclo. Então, ela tem uma sensação de que, eu não posso mais engravidar, eu não posso mais ter uma gestação, eu não sou mais útil para nada, e cria aquela coisa na cabeça da mulher de que ela não tem mais função, né? Isso, acho que graças a Deus, esse pensamento tá melhorando um pouquinho. E junto com isso, a questão de, com 50 e poucos anos, os pais, se são vivos, são pessoas idosas que a mulher tem que cuidar. Os filhos estão nessa fase casando, indo embora, né? A Uhum. questão de Pilates pode ajudar, ou atividade física, né? Fala um pouco mais agora do seu estudo e, e como que isso tem, os benefícios que isso traz. Então, dentro disso que eu falei agora, que era as mulheres se queixam muito da questão dos fogachos, das ondas de calor e tudo mais, a atividade física, ela pode, por exemplo, com a perda, uma baixa muito grande hormonal, né, vai também ter uma atividade menor dos neurotransmissores que dão a sensação de bem-estar, de melhor humor e tudo mais. O exercício, ele pode entrar, e é comprovado isso, né, na Uhum. questão de melhorar mesmo o humor, por exemplo, com relação à perda muscular que acontece na menopausa, depois da menopausa, o exercício pode compensar tudo isso, as dores articulares, as dores musculares que ela tem, o exercício ajuda, o Pilates ajuda. Tem uma outra queixa que é assim, a questão da memória, da concentração, da parte cognitiva, né? O exercício pode melhorar também, o Pilates vai melhorar muito, porque durante a sua prática a gente chama muito a questão da concentração, do controle do seu movimento, então é tudo muito consciente no Pilates, né? Então, isso favorece muito a mulher nessa fase. Uma questão da perda de peso também, a mulher no climatério, ela tem uma tendência, por conta do metabolismo ficar mais lento, engordar, né? E aí o exercício, o Pilates, vai ajudar nessa questão da perda de peso. Tem uma outra questão que é super forte nessa fase do climatério, é que o metabolismo, de uma forma geral, e principalmente o metabolismo de gorduras, então ela tem uma tendência a ter um colesterol mais alto, tem uma tendência a ter diabetes, tem uma tendência a ter hipertensão, tudo isso. Não que o climatério seja uma fase tão ruim assim, né?
A gente não pode achar isso. Tem jeito, né? Muitas dessas queixas e dos sintomas que aparecem durante o climatério, o exercício físico e o Pilates pode ajudar muito, mas muito mesmo, né? E a gente fala que Pilates emagrece, Pilates emagrece. E aí, complementando, e para encerrar essa parte, a gente sabe que precisa, toda atividade física, inclusive o Pilates, precisa de uma regularidade, né? Então não adianta falar assim, o Pilates emagrece, o Pilates faz isso, o Pilates vai me ajudar, mas eu preciso ir, né? E essa questão da motivação, eu acho super importante, principalmente para atletas, que eu vou falar daqui a pouco, de um meu mental coaching, né? Porque ele vai, por mais que você fale assim, eu vou fazer, às vezes falta uma motivação para a mulher querer fazer, né? Então, eu acho que é um trabalho super importante nesse sentido, da motivação. O que é que te tira da sua casa, né? Nessa fase que você está, às vezes algumas estão deprimidas, o que é que vai te tirar da sua casa para você ir fazer um pilates e tudo mais. Uhum. O personal de Pilates vai ajudar muito, porque assim, às vezes eu não consigo sair de casa, então o personal, ele vai na sua casa, ele pode te ajudar nessa questão da motivação, né? E esse foi um dos motivos que eu escolhi, né, de trabalhar como personal também. Legal, legal. Então, acho que também, falando um pouquinho sobre a parte de preconceito que você falou no começo, né, dessa live, talvez os resultados, eles sejam de médio a longo prazo, né? Isso que as pessoas também precisam entender, que é um pouco diferente de uma musculação tradicional, que a gente começa a ver resultado muito mais rápido. O Pilates é a médio e longo prazo, só que é bastante duradouro, né? Porque você realmente fortalece o músculo da melhor forma, tá certo isso? Então, tem a ver com o que eu falei agora, eu acho, né? Que depende da regularidade com que você pratica, né? E tem uma coisa que assim, o Pilates ele inventou os seus exercícios, né? E cabe ao profissional que vai trabalhar com cada pessoa ver as características pessoais, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um problema, uma hérnia cervical, alguma coisa assim, precisa tomar muito cuidado com a intensidade e com a frequência com que vai fazer o trabalho com esse aluno, né? Na verdade, o Pilates, ele não tem como que eu ia falar? Não usa cargas, né? Em excesso, não usa um número de repetições em excesso, e isso faz com que a pessoa tenha a sensação de que, não estou trabalhando muito, né? Mas, na verdade, os ganhos são outros, né? Além desse aí. Dependendo da evolução de cada aluno dentro das suas possibilidades, o que eu falei, a gente, enquanto profissional, a gente vai colocando os exercícios desde os mais fáceis, né, os mais básicos, e vai indo para o intermediário de grau de dificuldade maior, né. Uhum. E uma outra coisa é se você aliar o Pilates com outras práticas esportivas, né. Pessoalmente, eu alio o Pilates hoje em dia com musculação. Eu vou numa academia de musculação. Cheguei nesse ano a fazer um trabalho com funcional e o Pilates também. Nas aulas de Pilates também eu misturo muito a atividade funcional, né, com Pilates. E eu particularmente usei nesse ano para minha saúde, porque eu sou uma mulher que já passei dessa fase do climatério, né? E eu tenho todas essas questões. Eu engordei, não consigo perder peso, né? Tenho dores musculares, tenho hérnia cervical e tudo mais. Só que assim, ele possibilita que você tenha uma qualidade de vida muito melhor do que se ficar parado em casa sem fazer nada, com certeza. Uhum. Legal, legal. Tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar em relação aos benefícios do Pilates para as mulheres na menopausa? Mais alguma coisa que você gostaria de falar? Então, uma das queixas muito
muito grandes que a gente ouve, e tem na literatura, nos artigos e pesquisas que eu li, e eu vi nesses grupos de estudos que eu participei dentro do Instituto de Psiquiatria, uma queixa muito grande com relação a depressão, né? Então, o exercício, pela questão de trabalhar os níveis dos neurotransmissores no cérebro, esses neurotransmissores que causam essa sensação de bem-estar, de motivação, o exercício e o Pilates trabalham muito. Então, eu acho que essa parte é uma parte muito legal para as pessoas se apegarem, né? Legal. Acho que é. Uhum. Legal. Eu também ouvi falar bastante de Pilates para grávidas, é isso? Para grávidas também funciona muito bem. Então, se a gente falar dos benefícios do Pilates, a gente pode falar da questão que além de trabalhar, assim, trabalha vários grupos de pessoas, né? Então, o que eu falei agora, logo no começo, é só mulher, é só idoso? Não, durante a gestação, o Pilates tem N funções, né? Porque ela tem, conforme a barriga vai crescendo, né? O bebê vai se desenvolvendo, a postura vai se modificando, né? E o Pilates, em cima do seu objetivo principal, que é fortalecer o centro de gravidade, né? Ele vai ajudar muito nessa questão postural e vai ajudar muito, por exemplo, a grávida quando vai crescer. Então, ela vai ter menos dor lombar, né? Vai ter menos dor articular, porque essa modificação de centro de gravidade, né? Pode pegar articulações também. Então, tem N objetivos de acordo com se ela é gestante, se é atleta. Legal. Benefício. Muito bom. Então, acho que agora vamos ver se a gente tem perguntas da Mônica. Vamos colocar aqui. Pessoal que está entrando, se tiverem dúvidas, comentários, hoje a gente está falando sobre performance e o mundo do Pilates. Vamos aqui ver a pergunta da Mônica. Que bom que você tem esse olhar diferenciado quanto ao método Pilates. O que me deixa triste é a quantidade de invencionismo quanto ao método e dizer ser aula de Pilates. Qual é a diferença entre o método clássico e o canadense? E este método aéreo nas faixas? Legal. Então, o Pilates tradicional, né? O Pilates ele tinha uma preocupação com a retificação da coluna. Então, tinha que buscar, por exemplo, no posicionamento do corpo, uma retificação de todas as curvaturas da nossa coluna, do nosso corpo. E, na verdade, isso foi mudando, e o outro tipo de Pilates, que a gente fala que é o Pilates um pouquinho mais moderno, que ele respeita, e acho que eu, particularmente, concordo plenamente com essa mudança, nessa questão mesmo de respeitar toda a curvatura, né? Então, trabalhar com a retificação da coluna nessa parte, na parte lombar, na parte cervical, mais torna difícil fazer os exercícios do que ajuda, né? E com relação à questão do Pilates aéreo, do Pilates aquático, são, acho que, formas diferentes de motivação, e inclusive o aéreo é desafio, né? E são formas diferentes das pessoas motivarem mais a aula e mudarem um pouquinho, trabalhar um pouquinho mais na questão de eu consegui fazer isso aqui, então eu vou conseguir, através desse desafio, eu consigo fazer coisas mais difíceis. É o que a gente consegue, por exemplo, no que eu falei agora, trabalhando no Cadillac, né, num estúdio de Pilates. O estúdio de Pilates, ele tem o Cadillac, que ele tem alguns acessórios ali que você faz com que o movimento fique mais difícil. Você
precise requisitar mais grupos musculares, uma força maior, por exemplo, uma melhor estabilidade, uma melhor consciência. Então, acho que tudo é válido, né? Mas eu acho que é super bom essa questão de ter de ter possibilitado essa maior flexibilidade, né? Então tem gente que fala assim, eu acho que o Met Pilates é mais devagar, não sei o quê. Então vai fazer um Pilates aéreo, ela tem a sensação, ela vai fazer os mesmos exercícios e vai ter a sensação de que, nossa, é mais difícil, eu tô tendo mais esforço, minha performance melhor, né? Então é mais nesse sentido, essa variação dos Pilates. Legal. Contanto que não se fuja da característica inicial, né? De respeitar aqueles princípios da concentração, do controle, da precisão. Eu preciso de estabilidade, eu preciso de pensar o tempo todo na minha respiração, os movimentos têm que ser fluidos, né? Para não fugir muito, para não ficar um exercício aeróbico por ser aeróbico. Uhum. Legal. Então, mantendo os princípios, vale a criatividade aí para criar formas diferentes de fazer coisas que beneficiem as pessoas e que estimulem elas a praticar, certo? Eu cheguei a praticar uma vez e desafiar. Eu cheguei a praticar uma vez esse Pilates aéreo e eu achei bastante divertido também. Achei tão desafiador quanto fazer um Pilates nos equipamentos ou no Med Pilates, mas também achei bem divertido, porque você ficava pendurado um pouco em alguns panos, ficava de ponta cabeça, então era bastante força, e trabalhava bastante a respiração, a concentração, tudo isso que você falou, sobre manter o core ativado. Então o princípio manteve e mudou um pouco alguns formatos. Acho que talvez sejam algumas evoluções que estão sendo criadas e super válido, né? Bom, vou dar aqui boa noite para o Raul também. Raul chegou por aqui. Boa noite, Raul, seja muito bem-vindo. Estamos com 5 pessoas. Pessoal que está assistindo por aí, se tiverem perguntas, comentários, dúvidas, a gente está falando sobre performance e o mundo do Pilates. A gente já comentou agora, então, essa primeira parte, principalmente quais são os benefícios do Pilates, né? O que é o Pilates, benefícios do Pilates e principalmente como que o Pilates pode ajudar na qualidade de vida de mulheres na menopausa. E agora a gente está indo para uma segunda parte que é sobre atletas. Então, Sônia, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre como que o Pilates pode ajudar atletas a performarem mais e também na parte de prevenção e recuperação de lesões. Você já comentou e citou uma coisa que eu anotei aqui, que algumas pessoas praticam Pilates em paralelo com alguma outra atividade. E quando eu fiz uma pesquisa, quando eu realmente fiz um projeto em relação a Pilates, eu comecei a perceber isso, que alguns atletas, além do esporte dele, usavam o Pilates como uma forma para potencializar força dele, resistência. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Você já explicou tudo, na verdade, é isso mesmo, né? O Pilates, o treinamento através do Pilates, ele tem como principal foco o que é o Pilates mesmo, né? Trabalhar o corpo de uma forma mais ampla do que o treinamento convencional, que ele trabalha o fortalecimento de um músculo de uma forma isolada. Então, o Pilates no treinamento, ele foca em todos os grupos musculares e em todos os planos motores desses grupos musculares, por exemplo. Então, ao invés de isolar um único músculo, como eu falei agora há pouco, né, ele fortalece e estabiliza todo o corpo para fazer, ao mesmo tempo, um trabalho. Não dá para separar, não dá para ser um trabalho individualizado, né? E os principais objetivos que tem, o que o Pilates faz para um atleta, né? Que eu acho que é super importante, ele dá um alinhamento, né? Estabiliza o centro de força, fortalece o centro de força, e aí esse atleta vai ter muito mais facilidade para executar qualquer movimento específico da modalidade que ele pratica, né? Uma outra coisa com relação
daqui a pouco eu posso falar, não sei se posso falar tudo junto, com relação a um alongamento axial. Então, você fala assim, ombros longe das orelhas, quer dizer que você vai fazer todo um alongamento no sentido de descomprimir as articulações, né? Você cria um maior espaço articular. Isso não serve não só para a coluna vertebral, que é o que mais sofre no treinamento, né, durante o treinamento, para todas as modalidades, como também uma criação de melhor espaço articular em ombros, em todas as articulações. Então, durante os exercícios de Pilates, você sempre busca não só estender o braço, por exemplo, mas o estender o braço, estender mesmo, buscando, né, como se tivesse uma linhazinha ali que você quer pegar. Então, sempre é muito importante, que vai ajudar, por exemplo, no atleta a diminuir lesões, né? E vai aumentar a questão da flexibilidade, que um atleta mais alongado, mais flexível, ele vai se lesionar muito menos, né? E a questão da força mesmo, trabalho de força, né, que vai ajudar muito em qualquer modalidade também. Legal, legal. Então, também, ainda falando sobre essa parte postural, né, fazendo um parênteses, tem bastante empresa, né, começando a colocar o Pilates como um exercício rotineiro, porque ele acaba ajudando na qualidade de vida, no sentido da sua postura, como a gente passa muito tempo sentado, a gente ter uma postura boa ajuda com que a gente tenha uma melhor qualidade de vida, tenha menos dores nas costas e consiga produzir até mais e pensar melhor, certo? Então, Uhum. Isso é verdade, né? Embora não tenha muitas empresas que façam isso, mas eles estimulam, por exemplo, a prática, talvez deem até alguns horários para os funcionários terem a possibilidade de uma prática esportiva, né, durante o seu período de trabalho, justamente para evitar esse tipo de coisa, porque é uma das questões que mais levam funcionários de empresas a pedir licença, né, por problema funcional mesmo. Então, não consegue dor na cervical, a questão das tendinites, né, e ficar muito tempo sentado ou muito tempo de frente para o computador, sendo que você está na tela do computador e você, às vezes, nem sempre você consegue posicionar sua tela de uma forma que você consiga ficar, né, direcionar seu olhar sem essa flexão, né, ou às vezes é muito aqui, ou às vezes é muito aqui, né? Isso para cervical é um veneno. E dependendo da faixa de idade, da repetição com que você faz isso, as pessoas são candidatas a hernias cervicais mesmo, né? Então, pela questão postural. E você melhorando o seu core, né? Que é o seu centro de força, você consegue melhorar a sua postura e quase que automaticamente, né? Então, se você pratica o Pilates, que vai estar sempre te chamando para essa questão da concentração no seu corpo, no controle do seu corpo, na centralização, né, que é da força, e vai melhorar muito a questão postural. legal, legal. Muito bem. Tem mais algum ponto que você acha que é importante destacar ou levantar ainda sobre atletas ou sobre o mundo dos esportes? Talvez algum exemplo em como que o Pilates pode ajudar em uma equipe? Então, pelo que eu estava pesquisando e que eu tenho alguns conhecimentos, por exemplo, equipes de futebol usam Pilates, o São Paulo usa, para os seus atletas, o Palmeiras usa, tem alguns times que são de fora, eu estava vendo, acho que é o Inter de Munique, que chama? Inter de Munique, alguma coisa assim, eles usam, não, o Bayern de Munique, o Arsenal, né? Então, tem alguns clubes de futebol, por exemplo, que tem mesmo uma preocupação na qualidade de vida dos seus atletas.
Por quê? Né? Porque eles vão se lesionar menos, né? Vão ter um fortalecimento melhor, vão ter menos lesões, e aí isso para o clube é o mais importante. Ele tem jogador, ele paga jogador para o jogador render, né? E se você perceber que tem muito time que os principais jogadores estão na reserva, você pode ter certeza, algum problema no treinamento teve, né? Uhum. Porque muitas lesões que são causadas em atletas, em qualquer modalidade, são causadas por deficiência de treinamento mesmo. Deficiência Uhum. no exercício, então, ou muda o preparador físico, ou dá pilates para eles. Legal, legal. Muito bem, muito bem. Eu Então, queria dar um exemplo do voleibol, não sei se você quer que fale alguma coisa assim, sobre quem? O voleibol, pode falar. né, do voleibol. Só para a gente ter uma ideia, né, meio geral, do que é que os atletas de alto nível, ou mesmo atletas que estão começando, né, os grupos de base que estão começando a fase do treinamento, o tipo de lesão que o treinamento pode causar. Então a gente fala assim, atividade física faz bem para a saúde. Só que quando passa para a parte de treinamento é outra coisa, né? Você não fala mais, não pode falar mais em saúde nesse momento, porque muito pelo contrário, ele detona, né? O treinamento detona. Então, se o atleta não tiver preparado fisicamente, psicologicamente, ele vai se machucar, ele vai se lesionar, e alguns até vão ter que abandonar o esporte, né? A atividade que ele pratica. Então, um exemplo, por exemplo, no voleibol, ele tem vários tipos de lesões pelo impacto e pela potência que é empregada, por exemplo, no saque, nas cortadas, né, nos ataques e mesmo na defesa, né, que ele cai muito, e tudo mais. Então, se ele não tiver uma musculatura, por exemplo, que segure bem a coluna vertebral, ele vai se machucar muito seriamente, né? Então, por exemplo, lesão de coluna, né? Que é uma lesão de sobrecarga, porque tem muito impacto sobre a coluna, o treino de voleibol, né? Sobre o ombro, isso exemplificando, porque tem muito, de ombro tem muitas lesões, né? Tem até ruptura do manguito rotador, que a gente fala, que é um conjunto de músculos que eles trabalham a estabilidade do ombro, né? E não é um músculo só, então é um conjunto de músculos. Então, por exemplo, o Uhum. Pilates, ele vai ajudar, né, a fortalecer esse ombro para evitar as lesões, porque é uma coisa muito requisitada. Mãos, né? As mãos dos jogadores de vôlei, eles usam sempre aquelas talinhas nos dedos, aqueles esparadrapo enrolado e tudo mais, para proteger mesmo, porque costuma ocorrer muita luxação. Luxação é a perda articular, né? Então sai do lugar e aí dói, e aí ele rompe ligamento, e aí ele tendão, e aí ele é obrigado a parar de jogar durante um tempo e tudo mais. Então, de punho, pode ocorrer fratura, de joelho, por conta de impacto mesmo, nos saltos e nas aterrissagens que eles fazem, e eles saltam muito alto, né? Se a gente for ver um jogo de voleibol, eles saltam muito alto, né? Uhum. Eles já são altos, a rede é muito alta, eles saltam mais alto que a rede, né? Então, a mesma coisa com relação a tornozelo e tudo mais. Então, um benefício de treinamento através do Pilates seria a questão de trabalhar a força, né? Mas a força não só de membro inferior, mas a força total, que vai segurar esse impacto, né? Que eles fazem durante o seu treinamento, os jogos e tudo mais. Vai ter uma melhora de coordenação dos movimentos, o Pilates vai ajudar, vai aumentar a resistência física, vai aumentar a respiração, por exemplo, num saque, num ataque, numa defesa, um movimento de maior explosão, ele colocar a respiração, uma expiração, uma inspiração em momento errado, vai mais atrapalhar do que ajudar, né? Então, nessa questão, o Pilates pode ajudar muito. E são coisas que, normalmente, eu acho que as pessoas que não trabalham
com o Pilates, ou que não tem essa grande preocupação na preparação de uma forma mais global, né, eles não pensam muito. Né? Então, tá com problema no ombro, então vou trabalhar só peitoral, vou trabalhar trapézio e pronto, acabou. Né? Esquece que esse movimento de cortada e de saque dependem do corpo todo. Né? Se a gente falar, por exemplo, do tênis, a gente pode falar de patinadores, a gente pode falar de todas as modalidades, de atletas de karatê, que quando você vai fazer um soco, vai dar um soco, você não usa só o braço, né? Você usa todo o seu tronco, você usa todo o centro de força, que é o que vai te dar uma eficiência maior no golpe que você vai aplicar. Então, pensando em tudo isso, o Pilates ele faz um trabalho global pensando em tudo isso. Né? Tá. Falo demais, né? Então, tenho bastante fortalecimento de alguns músculos específicos que ajudam a prevenir algumas lesões, certo? Então, de modo geral, é bom para diferentes modalidades, né? Qualquer atleta trabalhar alguns músculos específicos e dar uma super fortalecida, certo? Isso acaba de uma forma global, né? De uma forma global também. Então, vai ter o fortalecimento da musculatura específica, mas também vai ter uma preocupação em você estabilizar, em você fortalecer o seu centro, o seu powerhouse, porque senão esse fortalecimento não vai adiantar muito, né? O Pilates falava assim, que se você tem as extremidades fortes, mas tem um core fraco, o movimento vai ser insignificante, né? Uhum. Então, não vai ter muito efeito. Então, você precisa do fortalecimento específico, mas você precisa do fortalecimento global também. Sim, legal. Muito legal. Agora falando um pouquinho sobre futuro, assim, eu gosto de falar bastante sobre o futuro, olhar para frente. Eu queria que você me dissesse o que você acha que é o futuro do Pilates, para onde que deve estar caminhando, ou até se você quiser arriscar o que você acha sobre o futuro do esporte, né? Eu tenho estudado bastante sobre futuro em várias áreas, e na parte de esporte, a tecnologia há muito tempo já está influenciando, né, na performance de atletas e vai continuar mexendo e mudando. Só fico pensando o que vai acontecer daqui 10 anos, por exemplo. Então, hoje mesmo eu assisti um TED lá, um TEDx, onde ele falava sobre realidade aumentada, aquele óculos do Google, né, o Google Glass. Acho que ele deu essa palestra em 2014, e ainda ele estava falando sobre a revolução que o Google Glass ia causar. No final ainda não bombou muito, mas foi bem interessante ele falando sobre os atletas usando aquele óculos e as pessoas podendo criar mais empatia para realmente estar vivendo o que o atleta favorito dele está vivendo, né? Então, na hora que o Messi vai cobrar um pênalti, tá lá junto com ele, vendo exatamente o que ele vai ver, como que essa realidade aumentada pode ajudar equipes, com estratégias, etc. Então, seja pelo lado da tecnologia, ou seja por outros tipos de evoluções, como você vê o futuro do Pilates ou do esporte? Então, com relação a essa questão da tecnologia, tem alguns aparelhos que já existiam há bastante tempo em laboratório, só que assim, eles são não tão acessíveis para todo mundo, né? Então, em laboratórios de pesquisa do esporte, eles têm vários aparelhos que medem potência muscular, a força, a nível de força e tudo mais. Então, existem, né, vários, essa tecnologia existe, e hoje em dia eu tô um pouquinho desatualizada, mas eu posso me informar e depois acho que eu posso postar um pouquinho no meu acho que até uma sugestão para eu postar na minha página ali, né? Mas você falou que o óculos a gente ainda não tem, né? Mas eu acho que tem a questão da mentalização, né? Então, qualquer movimento técnico específico de uma determinada modalidade, esse movimento ele passa por uma fase em que o atleta ele mentaliza, né? Como é que eu tenho que fazer, por exemplo, um saque de tênis, como é que eu tenho que fazer, que altura a bolinha tem que estar para eu conseguir acertar nessa bolinha
para ter um saque mais eficiente, com mais efeito, com menos efeito, com mais força, com menos força, né? Então, esse é outro processo que o Pilates ajuda bastante, porque ele tem justamente essa questão da concentração, ele precisa do controle para ter uma precisão, né, de pegar a bolinha no ponto certo da raquete, no momento certo, e com a respiração certa, né? Então, isso existe. E uma fase, inclusive, é uma fase do treinamento que é super importante, né? E o Pilates ajuda nessa questão. Legal. E quanto a tecnologias de óculos, eu não sei. A gente pode inventar. O óculos ele existe, as pessoas só ainda não estão usando, talvez porque ele não esteja viável, talvez porque ainda a gente não se adaptou, mas em breve vamos ver, né? E também, falando sobre nanotecnologia, robótica, etc., talvez os super-humanos comecem a aparecer por aí nos próximos 5 anos. Talvez já tenha alguns, a gente que não está sabendo, né? O Pilates, ele era um super-humano. O Joseph Pilates, ele era um super-humano. Com 83, ele morreu acho que com 87 anos, se não me engano. 87 anos, alguma coisa por volta disso. Ele era uma pessoa super forte, super saudável, por toda essa história que ele teve de prática de atividade, tendo sido uma criança raquítica, uma criança com problema de saúde grave, né? Então, os super-humanos existem. Legal. Agora, já que você tocou num ponto que está bem conectado com a área que eu estou trabalhando, né, essa parte de mentalização, esse é um exercício mesmo que eu sempre trabalho com atletas, acho que é muito importante. O maior exemplo que a gente tem aqui, acho que no Brasil, é o Senna. O Senna visualizava bastante as corridas dele, cada curva que ele ia fazer, cada movimento que ele tinha que fazer, e acho que então isso serve como inspiração. E até tem uma pesquisa que um doutor fez nos Estados Unidos com atletas de basquete para mostrar como a visualização e a mentalização é importante. Ele pegou vários atletas da universidade, separou em 3 grupos. O primeiro grupo ele deixou por um mês treinando arremessos livres por 1 hora, então realmente treinavam e faziam os arremessos. O segundo grupo não fazia nada, e o terceiro grupo não ia jogar de verdade, mas ia mentalizar o movimento e fazendo o arremesso. E aí depois de um mês eles foram medir os resultados novamente e perceberam que o primeiro grupo, que tinha realmente arremessado, eles conseguiram evoluir 24% nos arremessos. O grupo que não fez nada ficou no zero, né, não melhorou nada, e o grupo que só visualizou conseguiu melhorar 23%, quase igual, praticamente igual às pessoas que realmente arremessaram. Isso mostra o poder que a nossa mente tem, o poder da visualização, o poder da mentalização, né? Se a gente consegue imaginar de verdade, usando todos os nossos sentidos, a gente consegue evoluir. Então tem várias histórias nesse sentido que mostram e provam o quanto que a nossa mente é poderosa e quanto que a gente consegue evoluir com ela. E muitas pessoas, muitos atletas, né, acabam focando mais na parte física e realmente de estar lá na técnica toda hora, todo dia, exaustivamente, para que possa aumentar a performance nos fundamentos, sendo que ele poderia dar uma relaxada na parte física e trabalhar mentalmente para ter um rendimento até maior do que ele acaba tendo se ficar focando extremamente só na parte física. Então, no final, eu acredito super nesse equilíbrio, a parte física, mental, a parte de alimentação, a parte de relacionamentos. Então, tudo isso faz parte dessa ecologia da performance, né? Nunca é sobre só uma coisa, sobre só treinar técnica ou só estratégia, e no final, o atleta mais completo é que ele consegue dominar mais áreas diferentes e realmente explorar todo o potencial que eles têm, certo? Só para complementar um pouquinho, por exemplo, tem alguns esportes que exigem muito mais de precisão, né, do que de performance, do que de, por exemplo, de resistência aeróbica, por exemplo, né? Por exemplo, um atleta como é que chama? De saltos ornamentais, um atleta de ginástica olímpica, né? Que, de repente, se ele erra alguma fasezinha do movimento, ele erra toda a série que ele tem que executar. Ele cai, ele vai se machucar e tudo mais. E aí,
daí também entra a importância dessa questão da mentalização, né? Sim, sim. Que muitas vezes não dá para você corrigir depois. Você tem que estar atento o tempo todo e fazer todo esse processo que você falou que você não fazia, de mentalização do movimento, onde é que você vai ter que saltar, dar impulso, onde é que você vai fazer a cambalhota, onde é que você vai fazer o seu salto mortal, e, Uhum, uhum. e o movimento vai ser muito mais eficiente se você tiver essa prática, porque de repente chegar lá e fazer, né, sem ter antes pensado no movimento, fica mais difícil mesmo. É, Mas precisa, além da mentalização, a prática também, não tem jeito, né? claro. No final, então é esse conjunto, a soma de tudo, né? Legal. Então agora, a gente começando a fechar essa nossa live, essa nossa conversa, eu queria ver com você dicas. Que dicas você teria para quem ficou interessado, em quem quer começar ou quem quer saber mais? Que dicas você tem ou referências que você possa passar? Eu acho o seguinte, que assim, a internet ela é muito rica hoje em dia nessa questão de da gente pesquisar o que a gente tem interesse, né? Então, tem muitos vídeos muito bons na internet, né? Então, dá para você conhecer, para você ter uma ideia se você quer fazer ou não, se você faria. Dá uma olhada nos vídeos, tem vídeos que dão em aulas mesmo, então você pode experimentar fazer para você ver. Mas uma coisa super importante é que você tenha um profissional te acompanhando, né? Porque às vezes você não sabe, mas você não está fazendo uma respiração no momento certo, você não está com um posicionamento correto, você tem algum tipo de deficiência, por exemplo, muscular, que vai te dificultar de fazer determinado movimento, você vai fazer um movimento errado, né? Então, assim, a internet vai ajudar, você pode, para conhecer, para você ver como é o Pilates, né? Assim, se você for procurar um estúdio, os estúdios oferecem hoje em dia aulas experimentais, né? Então você vai em um, não achei muito legal, não sai com essa ideia de que o Pilates é chato, não gostei você não gostou, talvez você não teve uma empatia com o estúdio, com o local ou com a pessoa que te atendeu. Então, experimenta fazer em outro lugar também, né? Então, isso faz parte, né? Para você conhecer realmente o Pilates. E, né, deixa eu ver, o que mais? Se você é atleta, né, se você é atleta, tenta questionar um pouquinho o seu treinador com relação o que ele acha do Pilates, o que ele não acha, se pode realmente ajudar, se não pode. Quem sabe o seu treinador ele já usa, né, alguns princípios do Pilates e alguns movimentos do Pilates com você no seu treinamento. Isso é muito bom. Mas o Pilates vai trazer muitos benefícios em relação à performance, em relação a diminuir lesão, né, por treinamento inadequado da musculatura e tenta se informar, né. Uma outra questão que o Pilates ele pode ser praticado por qualquer pessoa. Então a gente fala assim, eu estou acima do meu peso, eu tenho uma hérnia de disco que o médico falou que eu não posso praticar nenhuma atividade física, né? Por exemplo, eu particularmente eu tenho 3 hérnias cervicais, né? Por constituição física minha mesmo, né? Por anatomia mesmo, né? E, e a indicação é que você não faça. O médico fala assim, nunca fazer uma hiperextensão, né? Nenhuma hiperflexão, não pode fazer. Quer dizer, só o profissional de Pilates é que vai conseguir ver quais são suas capacidades, o que é que você pode fazer, aonde você pode chegar, onde você não pode chegar, né? Daí a importância de você ter um acompanhamento mesmo, né? E não sair falando assim, eu não vou fazer porque eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tô gorda, eu tô magra, eu tô, né? Essas desculpas que a gente, na verdade, costuma dar, né?
Então Legal. vai fazer, vai praticar, porque o Pilates é para todo mundo mesmo, por essa flexibilidade de adaptação para qualquer pessoa, para qualquer pessoa. E é isso. Legal, legal. Então, o Pilates ele serve para todo mundo, é, e também vale então as pessoas procurarem diferentes, testarem, né, diferentes locais, caso elas tenham interesse e caso elas não gostem de primeira. Lembrar que é importante elas terem paciência também, porque é um esporte diferente, certo? Não sei se o Pilates é considerado é um esporte mesmo, é um esporte, né? Um método, né, de condicionamento físico, uma atividade física. Uma atividade, ok? Então, que é uma atividade que é diferente de uma musculação tradicional, por exemplo, e tem os seus lados positivos, né? Talvez seja um pouco mais lento, isso é o que eu tô de fora, depois da nossa Esse é um conversa preconceito, é um achando, pré-conceito. mas na verdade, o Pilates, ele não dá aquela massa muscular grande em pouco tempo, Não, é isso? Ok, não. então não é só um preconceito. Ok. Mas é isso, a gente entender que é uma atividade física diferente, mas que serve para todo mundo e tem muitos benefícios, inclusive para quem já faz atividade, inclusive para quem já faz um esporte, ou mesmo para quem já faça uma musculação, porque isso vai potencializar os seus resultados, né? Legal. E acho que essa parte de conscientização, você tomar consciência do seu corpo, tomar consciência da sua postura, tomar consciência da sua respiração, são as coisas que fazem bastante diferenças no nosso dia a dia, para a nossa qualidade de vida, certo? Isso. Legal. Então, eu vou só aqui de novo chamar para as pessoas que estão assistindo a gente agora ao vivo. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário ainda sobre Pilates, aproveita, esse é o melhor momento, já que são os minutos finais. Se tiverem dúvidas, coloquem aqui nos comentários. Eu também vou deixar, então, vou pedir para você, na verdade, seus contatos, assim, as pessoas que quiserem saber um pouco mais do seu trabalho, continuar te seguindo, verem as suas postagens. Então tem a tua página no Facebook que a gente já postou, né? Eu vou deixar aqui de novo o link. Meu e-mail também está lá na minha página, né? E Tá tem lá um o seu e-mail. contato de telefone também, né? Tá lá também, né? Tá lá também. Legal. Então é só acessar. Você está postando o que nessa página? Então você falou que tem um videozinho da história do Pilates, que tem alguns vídeos que você gosta de compartilhar, alguns textos. Então, eu acho que assim, é que muitas pessoas, como eu falei agora há pouco, desconhecem um pouquinho o Pilates. Sempre aliam, acham, confundem até Pilates com yoga, né? Ou acham essa questão de falar, o Pilates demora muito para você ver resultados e tudo mais. Então, eu tenho uma preocupação nessa minha página de postar alguns artigos, alguns vídeos que tragam um pouco mais de conhecimento sobre o Pilates, sobre essa atividade, né? Então, inclusive, assim, sugestões, né? Ah, Sônia, eu queria saber o Pilates para tal coisa. Será que é bom? Será que não é? Né? Então, eu acho que é um canal de comunicação entre a gente que, às vezes, para a gente vai trazer muito benefício na questão de, nossa, é mesmo, né? De trazer mais ideias, né? Puxa, é mesmo, nunca pensei nisso. Como é que a gente pode fazer? Vamos eu acho que é um canal para a gente fazer tudo isso. Né? Uhum. Legal. Realmente existe um pouco desse preconceito, né, de ser mais lento, assim como o yoga, né, que as pessoas acham que é mais zen, é mais calmo, mas eu acho que isso é um preconceito de quem ainda talvez não tenha testado, porque realmente você sai de um yoga ou sai de um pilates sentindo uns músculos que a gente não sabia que existiam, né? Então, vale a Exatamente. pena ir lá testar e ver como é que é. E aí depois, se você não gostar, tudo bem, pelo menos você testou, né? E É. viu que talvez você não tenha gostado e vai procurar outras coisas. Mas legal, muito bom, muito bom. Beleza? Mais alguma coisa que você gostaria de comentar nesses minutos finais? Não, eu acho que é isso, né? Que a gente
precisa um pouquinho deixar de lado. Mas, assim, essa questão do preconceito, o Pilates tem se tornado mais conhecido mesmo, a gente vê mais pessoas mesmo falando que conhece Pilates, que faz Pilates, graças a Deus, e quem gosta, quem faz e gosta, costuma compartilhar com outras pessoas, e aí cada vez mais pessoas vão fazendo, vão começando a praticar também. Então o Pilates não está muito aquela coisa elitizada mais, que antigamente era para bailarinos ou era para atores e tudo mais. Hoje em dia tem pessoas mais normais como a gente estão fazendo, né, o Pilates. Isso é uma coisa super, super legal. Então é isso. Se você fizer, se você gostar, compartilhe, né? E só vai fazer bem para a saúde de todo mundo, né? E hoje em dia o que a gente mais quer é melhorar mesmo a nossa qualidade de vida, né? Nessa vida maluca que a gente está, só com notícias ruins e tal, a gente precisa de algumas atividades que vão nos causar bem-estar, né? Que vão nos trazer uma concentração para o nosso corpo, para a nossa saúde, e vai melhorar o nosso relacionamento, vai melhorar a nossa visão do mundo, né? Dessas questões que estão tão ruins, quem sabe a gente vai buscando alternativas, né? Então, o Pilates só pode ajudar nessa questão, né? Legal. Então é isso. Obrigada. Legal. Eu queria agradecer o convite de ter participado aqui dessa live. Foi uma experiência muito, muito legal, porque no começo eu falei que eu não sou nenhuma Fernanda Montenegro, que eu tenho uma super intimidade com a câmera, com o vídeo e tal, mas eu gostei muito, gostei muito. Obrigada, Viviane. Adorei. Legal. Que bom, que bom. Eu que agradeço por você ter topado participar dessa live. Foi muito bacana ouvir sobre a parte do Pilates, também quebrar alguns mitos importantes, mostrar os benefícios que o Pilates consegue servir para todo mundo mesmo, desde um adolescente até uma pessoa idosa, que tem benefícios para mulheres na menopausa, onde estão passando por uma fase que muitas vezes pode não ser tão fácil. Então, muito legal. Obrigado por ter compartilhado tudo isso. Então, para quem gostou e quiser saber mais sobre o trabalho da Sônia, acessa aqui a página dela no Facebook, então facebook.com/SôniaEndoPilates, segue ela por lá e acompanha as postagens dela. Além disso, eu vou deixar também aqui os meus contatos, então segue a Deeper no Facebook, segue a Deeper no Instagram, segue a Deeper no YouTube. Também aqui está meu site para quem quiser saber um pouco mais sobre a parte de mental coaching e o trabalho de treinamento mental para atletas. Então, www.deeper.co. Acessa lá. E, bom, se você gostou dessa live, por favor, curta essa live, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, marque os seus amigos, ok? Também vou dizer que nesse site que eu estou deixando aqui, da Deeper, aqui, você consegue baixar gratuitamente um e-book que eu preparei com 5 estratégias mentais para você ser um atleta campeão. Então, eu tenho trabalhado com atletas, tenho descoberto algumas estratégias importantes e estou compartilhando 5 aqui nesse link. Você consegue baixar esse e-book gratuitamente, tá bom? Na próxima live, você vai compartilhar também esse vídeo para as pessoas que não... Essa live, ela fica aqui, fica no Facebook, na página da Deeper, ela vai ficar salva automaticamente, e também eu subo lá para o YouTube. Então, todas as lives estão salvas lá, com o Eduardo Mancho quando a gente falou de poker, a Mônica Pimenta, obrigado, Mônica, por ter participado aqui junto com a gente. Obrigada, Mônica. A gente falou de Kettlebell. Agora a gente falando de Pilates, vai ficar salvo lá no YouTube. Quem perdeu, pode acessar o YouTube também e assistir as lives antigas, que foram muito, muito legais. Ok? Na próxima live, então vai ser na quinta-feira que vem, dia 9, se não me engano, dia 9 de novembro, e eu vou falar com o Gustavo Tical. O Gustavo Tical, ele também é hipnoterapeuta e ele trabalha com hipnose fitness. A gente vai falar sobre alimentação e como ele tem ajudado as pessoas usando hipnose, junto com a sócia dele, que é nutricionista, a pessoas emagrecerem. Então, a nossa mente pode ajudar a gente a emagrecer também, a nossa mente pode ajudar a gente a manter saúde, a ter mais controle na parte da alimentação, e é isso que a gente vai discutir lá,
ok? Então, muito obrigado para todo mundo que assistiu. Obrigado, Sônia, mais uma vez. Boa noite para você. Boa noite. Obrigada a você. Boa noite, pessoal que está por aqui. Boa noite, pessoal que participou. Raul, Mônica, muito obrigado. E boa noite quem estava aqui agora. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau.